Meus irmãos, hoje nós temos, vamos ficar de pé? Hoje a gente tem uma meditação aqui, que eu chamo ela de fundamental, não só para a compreensão do livro de Juízes, mas a compreensão do nosso relacionamento com Deus. E o entendimento que esse assunto vai nos dar, no tocante aos irmãos do Velho Testamento, e os irmãos também do Novo Testamento. Juízes 2 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Leiam isso bem alto comigo, por favor. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus é fiel? Deus é imutável? Deus disse, o que Deus disse aqui, ele em algum momento ele pode mudar isso? Sim ou não? Vamos lá então. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Leiam comigo bem alto. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pai amado, fala o nosso coração pela sua palavra. Tenha misericórdia de nós. E, ó Deus, nessa exposição desse livro tão maravilhoso como são os outros 65, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Seja conosco, em nome de Cristo Jesus, e que os santos digam amém. Podeis sentar. Aonde está a atenção desse texto que nós vamos usar hoje? A atenção está justamente na última parte do versículo 1, que nós lemos em voz alta: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Com o versículo de número 3, versículo de número 2, a parte B, quando o escriba diz: Contudo, não obedeceste a minha voz. Aqui tem uma grande tensão, né? Deus disse que vai abençoar, né? Deus faz, quando faz menção aqui de Boquim, o anjo vem de Gilgal, porque foi a renovação da aliança. Lembram-se que eu li esse texto sobre a circuncisão. Assim, um anúncio que eu me lembrei agora, que é fundamental. Diácono Cláudio, o batismo vai ser domingo que vem, viu? Domingo que vem, ok? Então, domingo que vem à noite, nós vamos passar os irmãos pelas águas. Vamos lá, voltando aqui ao texto. Então, de Boquim foi quando Deus faz uma renovação de aliança, circuncida todos os homens judeus, hebreus, melhor dizendo, porque os que saíram do Egito tinham morrido, né, todos na areia do deserto. Então, Deus renova, faz uma circuncisão com todos eles. Aí Deus disse que havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança. Então, a pergunta é: o povo desobedece. Quando o povo aqui desobedece, o povo deixa de ser povo de Deus? Sim ou não? Não. Mas uma coisa que a gente precisa entender: nem todos de Israel eram israelitas. O que significa isso? Significa que nem todos os de Israel foram salvos. Se a gente olhar o que eu vou falar, pode dar a impressão: o bispo está dizendo aqui, quando eu for expondo, pode você entender que eu vou dizer que todos do Velho Testamento foram salvos. Não. Mas nem todos do Velho Testamento foram perdidos. Nós podemos ver dentro do Velho Testamento tanto salvação como perdição, como dentro do Novo Testamento, tanto salvação como perdição, porque nem todos da igreja que estão na igreja são igreja. Nem todos que estão no meio do rebanho são ovelhas. A gente tem bode. Nem todos que estão no meio do trigo são trigo, a gente tem joio. Então, o joio e o bode serão condenados, e as ovelhas serão salvas.
Isso dentro do Novo Testamento. Dentro do Velho Testamento, nem todos de Israel são israelitas. Alguns, de fato, se perderam. Só que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem uma ideia que todos se perderam. Por exemplo, quando a gente fala de Adão, alguns defendem que Adão não foi salvo. Pastores, alguns, defendem que Adão não foi salvo. No meu entendimento, Adão foi perdoado. Deus mata um animal, derrama o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, cobre Adão e perdoa Adão. Alguns acham que Salomão não foi salvo, Sansão não foi salvo, e por aí vai, porque a gente vê tantas coisas, aberrações na vida desses homens. Bom, a pergunta é, como a gente pode resolver esse conflito? Nós não, como a Bíblia pode resolver esse conflito? Qual conflito? Deus santo, Deus justo, Deus imutável, Deus que não muda, né? Então, esse Deus que é maravilhoso, sua palavra não volta atrás. Por outro lado, a gente tem um Deus que não tolera o mal, a gente tem um Deus que não faz pacto com o pecado, nós temos um Deus santo, tão santo que ele não consegue ver maldade, diz o texto, que os serafins cobriram seu rosto diante do trono da graça, clamando dia e noite, santo, santo é o Senhor. Então, como resolver esse conflito? Um Deus justo, um Deus poderoso, maravilhoso e imutável, que não volta atrás, mas também que não tolera o mal. Por outro lado, esse Deus é um Deus de amor e de fidelidade. E na narrativa de Juízes, nós não podemos achar explicação para essa tensão. Se a gente sacasse o livro de Juízes dentro do contexto bíblico, né, o que nós iríamos falar? Todas essas pessoas que aparecem aqui no livro de Juízes foram condenadas. A maioria delas. Por quê? Nós olhamos a história do livro de Juízes, uma história muito triste. E como é a nossa história? Estava conversando lá com os meus filhos ontem, um dos meus filhos disse assim, que Deus escolheu Israel. Mas Israel, ele assim, tropeçou em muitas coisas. Ele disse assim, Israel é o protótipo de todas as nações. Quer dizer, exala, mostra, é um retrato de todos nós, né? Na verdade, o livro de Juízes é a nossa história. O livro de Juízes é a história da humanidade, que não consegue acertar o alvo sempre, né? Mas como resolver essa tensão? Somente, eu queria que você escrevesse essa frase, somente a cruz explica como Deus resolve essa tensão. Então, o livro de Juízes sozinho não explica. A gente precisa voltar para a cruz, que a cruz explica essa tensão. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 27. Romanos capítulo 3. Romanos 3. 21, todos acharam? Diz assim um texto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O sacrifício de propiciação é o sacrifício para Deus, para aplacar a ira, para satisfazer a justiça de Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não,
pelo contrário, pela lei da fé. Então, Paulo fala que essa justiça de Deus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. No versículo 21, para chamar sua atenção a essa frase, né, quando Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: o livro de Juízes é antes da lei ou após a lei? Após a lei. Então, esses irmãos, eles já tinham a justiça de Deus testemunhada pela lei. E qual era a justiça de Deus testemunhada pela lei? Jesus. Moisés disse que Deus iria levantar um varão semelhante a ele. E em toda a Torá nós podemos ver várias vezes, algumas vezes, a pessoa de Cristo. E Cristo, no caminho de Emaús, ele disse assim: honestos e tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras falam a respeito de mim. E começando por quem? Por Moisés. Então, Moisés foi o homem que deu a lei. Deus usou Moisés. Então, Jesus diz que Moisés falou sobre ele. Então, e os profetas, por exemplo, Moisés foi um profeta, Abraão foi chamado de profeta. Então, esses irmãos que viveram nesse período, eles já tinham a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem falar de Enoque, sem falar de Noé, pregador da justiça, né? Aí no versículo 23, Paulo faz um grande resumo de todos os homens. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora Paulo chega na ênfase da justificação, nesse versículo 24, 25, ele diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção. Digam bem alto comigo esse verso 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós não somos justificados por obras, nós somos justificados pela redenção que está em Cristo Jesus, pelo trabalho da cruz. Deus nos chama, Deus nos guarda. Então, na cruz, nosso pecado foi atribuído, imputado. O verbo imputar é atribuir. Então, Deus imputa os nossos pecados a Cristo, para que a justiça de Cristo fosse imputada, atribuída a nós. Então, nós somos justos por causa de Cristo. Nós somos salvos por causa de Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso foi plenamente, agora vem uma pergunta. Isso foi plenamente válido para os irmãos que viveram antes de Cristo? Os irmãos do Velho Testamento, isso eu acabei de falar em Romanos 3. A justificação por Cristo, a justiça revelada, pela lei, pelos profetas, isso era válido para eles? Sim ou não? Respondam, irmãos. Ou você não sabe? Se você não sabe, obviamente não deve responder. A lei nunca salvou ninguém. A lei não foi dada para salvar. A lei, ela foi dada, disse o apóstolo Paulo, para que, por causa do pecado, Deus trazendo princípios, e a própria lei apontando para Cristo, trazendo princípios. Mas os irmãos do Velho Testamento, eles não foram salvos pela lei, eles foram salvos pela promessa. Que promessa é essa? A promessa do Salvador. A cruz, ela é o centro. A cruz, ela salva antes e após, e durante. Ela é o centro de todas as coisas. Não existe salvação fora de Cristo. Antes era a promessa. Gênesis 3,15, Deus revela essa promessa. E por aí vai, e a promessa vai se expandindo, vai crescendo. Deus vai mostrando o plano da promessa para o homem caído. Então, a cruz, queria que você escrevesse essa frase: a cruz sempre foi o centro de toda história. A cruz sempre foi o centro de toda história. Então, na verdade, o plano da promessa, quando que ele foi conhecido? Ele foi conhecido da gente após o pecado. Em Gênesis 3,15, lembram-se dessa promessa? Da semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, Deus disse que ia enviar um redentor, que ia pisar na cabeça da serpente, que é
Cristo Jesus. E agora, ela foi conhecida para o homem lá no Éden, mas e para Deus? Para Deus, ela já era conhecida. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, para a gente mostrar para você. 1 Pedro, já que o Nemica já falou, mas vamos lá ler o texto. 1 Pedro 1, 17. Diz assim o texto: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, digam bem alto, o sangue de Cristo. Verso 20, leiam comigo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Observar o verbo do versículo 20, o primeiro verbo, conhecido, conhecer. O verbo conhecer, no grego, ele tem um sentido muito forte, um sentido de intimidade, de profundidade. Então, o Pedro fala que, verso 19, ele diz que nós fomos lavados, né, pelo sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Quem acredita nisso? Está escrito. Agora, eu faço uma pergunta para os irmãos. Quando Adão peca, por que Deus perdoa Adão? Por causa de Jesus. Por causa do sangue de Cristo, o Cordeiro que já tinha sido conhecido antes da fundação do mundo. Por quê? Deus tinha plano B, no sentido da criação. Por exemplo, Deus cria o homem, coloca a árvore da vida, diz não coma. Deus sabia que Adão ia comer do fruto proibido. Deus sabia que o homem ia pecar, ou Deus, na hora que, não coma, aí quando voltou, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí vem um serafim, qual é o plano B, Senhor? Se eu tenho algum plano B, aí vem um querubim e diz, se eu tenho um plano C, aí vem um anjo, se eu tenho um plano D. Não, Deus não tinha um plano B, Deus tinha um plano da promessa. A história bíblica é uma só. Aí Deus, ao perdoar Adão, ele perdoou por causa de Jesus. Aí quando ele mata o cordeiro, ele começa a mostrar o propósito dele para redenção do homem, para trazer o homem de volta para ele, né? Para que o homem pudesse ter uma relação, trazer um povo separado, escolhido, um povo que iria glorificar o nome dele. Aí Deus mata um animal, veste Adão, ele perdoa Adão e depois eu vou entrar aqui num detalhe, o que ele faz depois, porque não para aí a história vai continuar. Então, Deus não esperou o homem pecar para providenciar o perdão, mas o plano da promessa já estava estabelecido. Eu queria que você escrevesse essa frase: Deus não foi pego de surpresa. Não havia um plano B. O cordeiro, quando Deus, eu não sei como é que isso funciona, não sei como é que funciona a cabeça de Deus, ele é Deus, por isso que ele é Deus, mas lá, quando ele imaginou criar o homem, o mundo, ele, vamos assim, usar a palavra humana, ele se assenta lá no seu escritório e começa a bolar o seu plano, assim, o cordeiro já, primeiro ele começa com o cordeiro, para depois ele começar com a criação. Eu não sei se foi essa o sentido, mas por aí, né?
como a gente está especulando. Então, a partir do pecado, a promessa do Redentor foi materializada aos homens. Então, agora, o pecador tem Jesus como sua justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 21. Paulo falando de Cristo. Vamos ler o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Leiam bem alto comigo, por favor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos do quê? Justiça de Deus. Isso não só para nós, isso também para os irmãos do Velho Testamento. Eles foram salvos pela promessa. Eles foram amigos de Deus por causa da promessa de Cristo. O que isso implica? É que na cruz, Deus satisfez sua justiça para com seu povo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Só existe um lugar onde a justiça de Deus foi plenamente, não faltou um cantinho, um pinguinho, não faltou nada, completamente encharcado, inundado, uma satisfação da justiça de Deus foi na cruz. O Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, santo, imutável, feito mais alto do que os céus, o Cordeiro perfeito, em que não houve dolo algum de sua boca, nem quando ele era criança, nem quando ele era adolescente. Com 12 anos, ele já estava, falou para os seus pais, me convinha estar na casa do meu pai, falando das coisas dele. Então, em momento nenhum, Cristo não pecou em pensamento, em palavras, nenhum sentimento. Cristo não pensou essas bobagens que a gente sente, esse impulso que a gente sente. Ele foi tentado. No entanto, a tentação de Cristo não é como a nossa tentação, porque a gente tem um pecado de Adão, né? A gente está aqui, nessa humanidade caída, nessa carne caída. Adão não tinha um pecado original, Jesus também não tinha, mas Adão perdeu, mas Jesus venceu. Ele satisfez a justiça de Deus. Então, quando olhamos a história bíblica e a história da humanidade caída, não tem como encontrar outro jeito de Deus abençoar seu povo. Olhe para nós. Por que Deus tem abençoado a nossa vida? Por que Deus tem abençoado a sua vida, você sabe? O profeta Jeremias fala que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a misericórdia de Deus é Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por Ele. Agora, essa leitura do livro de Juízes, ela precisa ser feita dentro desse pensamento, que Cristo é o centro, que aqueles irmãos foram salvos por Cristo. Mas vem a pergunta, então o povo, apesar de pecar, ainda era povo de Deus? Já fiz essa pergunta hoje, sim? Você é povo de Deus? Você peca? Sim. Mas, por ser povo de Deus, a gente pode pecar deliberadamente? Por ser povo de Deus, a gente pode fazer aliança com Baal, com Astarote, com o mundo? Por ser povo de Deus, a gente pode pegar uma graça e baratear a graça de Deus. Agora, eu sou de Deus, eu vou viver de qualquer maneira. Então, vamos voltar, depois desse entendimento que a gente, pelo menos eu tive, tomara a Deus que você tenha pego esse entendimento, que Jesus é o centro, é a justiça de Deus. Vamos voltar ao texto, vamos ver como é que Deus faz com o seu povo. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 3. Amém? Pelo que também eu disse, Deus falando, não os expulsarei, quer dizer, os cananitas, de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses
vos serão laços. Acho que é a versão do Diago de Mica, que fala de quê? De chicote? Como é que é? Espinho? Chicote sobre as suas costas. Eles vos serão chicote sobre as suas costas. No capítulo 3, versículo 7, Juízes 3, 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Rezataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Rezataim, quantos anos? 8 anos. Versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder, vejam bem, mas o Senhor deu poder. Olha um pouquinho para mim, estava conversando ontem com o Léo, ele falou uma coisa interessante, que o judeu, quando ele tinha tribulação, luta, ele nunca atribuía ao diabo. Ele sempre entendia que era Deus quem fazia isso. Inclusive, o Joel, quando fala dos gafanhotos, quem já ouviu alguém falar assim, vamos orar contra os gafanhotos, sai gafanhoto do inferno, cortador, migrador, que mais? Devorador. Quem já viu alguém orando contra os gafanhotos? Mas se você for para o texto vai dizer assim, eu enviarei o meu exército. Deus dizendo que é exército dele. Para o quê? Para disciplinar o seu povo. Mas vamos voltar aqui ao versículo de número 12. Tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu Israel, apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos. Aí olhem para mim, mas por que Deus fez isso? Por que Deus disciplina o seu povo dessa maneira? Porque é o seu povo. Porque é filho. O que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12? Se você está em correção, você não é filho, você é bastardo. Isso aqui não é punição. Isso é disciplina. Então, porque Deus, ele não pune os seus filhos, mas Deus disciplina aos seus filhos. Ele é igual você, por exemplo, seu filho peca, faz uma coisa errada, o que você faz com ele? Você expulsa ele de casa? Você o mata? O que você faz? Disciplina. Aí depois que você disciplina, aí ele, tá bom, pai. Quando é adolescente, chora, né? Tá bom, pai, não vou fazer. Você não vai fazer mais? Não, pai, não vou fazer mais isso, não, pai. Aí você, tá bom, vem cá, meu filhote, vem cá, vamos tomar um sorvete. Aí você vai, abraça o filhote, toma um sorvete com ele, ele enxuga os olhos. Olha, papai te ama, papai não quis te bater, mas eu tive que te disciplinar, porque você, sabe, você está fora, eu me preocupo com você. Aí, tá bom, pai. Chupando sorvete, né? Depois passa 3 dias, 4 dias. Aí o garoto sai da linha de novo, você chama ele pela orelha. Aí eu já falei aqui algumas vezes, várias vezes, inclusive, que dos 6 filhos do meu pai, eu fui o que apanhei mais. E até hoje eu quero saber por quê que eu fui o que apanhei mais, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom. A disciplina é uma benção. A disciplina é o cuidado, a disciplina é o amor. A disciplina é o que protege a gente. Então, meus irmãos, nós somos povo de Deus. Por que Deus não destruiu esse povo? Porque era povo dele. Por causa de Jesus, o plano da promessa. Deus não tinha um plano B, repito. Deus é fiel na sua promessa, Ele é justo. Ele é justo e o justificador, Romanos 3, 24, 26. Ele é o justo e o justificador. Então, essa é a única maneira de Deus poder nos amar todo o tempo, de forma condicional. O que é o amor de Deus de forma condicional? Deus fala assim, se obedecer, vou te abençoar.
mas também é a única maneira de Deus nos amar de forma incondicional. Deus nos ama, e essa forma incondicional vem através da disciplina. Mas vamos voltar a Adão. Deus, por causa de Cristo, perdoa Adão. Aí, o que Deus faz? Olha, vocês pecaram, vocês tinham tudo, árvore da vida. Gente, eles tinham um paraíso. Tinha um paraíso. Todos os tipos de fruto. Todo aquele ambiente romântico, pelo menos na minha cabeça, romântico, maravilhoso, tremendo. Com todo o privilégio, Adão e Eva pecam contra Deus. Aí Deus vem, e mais, quando Deus vem, Adão foge. E Deus vai atrás de Adão, e vai atrás de Adão por causa de Jesus, porque ele veio atrás da gente por causa de Jesus. Foi atrás de Adão, onde tu estás. Aí Deus vai e perdoa Adão, mata o animal, veste Adão e Eva, mas, meus irmãos, saiu caro. Saiu caro. Primeiro, perderam a pureza, perceberam que estavam nus. Segundo, foram expulsos da presença de Deus e do paraíso. Deus coloca um querubim no caminho da árvore da vida. Terceiro, Deus disse para Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Voltando à questão lá da minha mãe que eu falei, que fui lá levá-la no médico, eu fiquei pensando nessa passagem, fiquei pensando na vida, e eu olhando para minha mãezinha assim, com 80 anos, doentinha, bem caidinha. Aí eu fiquei pensando, não tem jeito, vai morrer. E eu naquele hospital, olhando um montão de gente cancerosa lá, é um hospital do INCA, aquele de Vila Isabel, de mais de mulheres, e muitas senhoras, e eu olhei assim para Deus e abaixei minha cabeça. Eu falei, misericórdia. Cada um vai morrer de alguma coisa, né? Então, a gente vai morrer. E a morte é um juízo. Por isso que a gente não celebra a morte. A gente celebra a vida. Aí Deus perdoa Adão. Aí vem dor, o irmão mata outro irmão, e o negócio foi confusão só. E aí por aí vai. E a gente está nessa confusão até hoje. A gente vê a insatisfação do homem, a loucura do homem, né? Eu estava conversando com meus filhos, um falou que ele faz uma pós lá, esse negócio de perícia, e ele disse, pai, lá no México, sabe o que eles fazem? Eles pegam criança recém-nascida, eles matam a criança, abrem a criança, tiram todo o órgão da criança, enfia cocaína na criança e costura a criança. Aí dá na mão de uma mulher, e a mulher embrulha como fosse um bebê, né, dormindo assim, e eles vão para atravessar as fronteiras e atravessar certos lugares para entregar cocaína dentro de um corpo de um bebê. Loucura! Não dá nem para a gente imaginar um negócio desse. Não dá nem para a gente pensar num negócio desse. Após o pecado, o homem ficou destruído. É degeneração completa. Quando a gente fala de degeneração completa, não é dizer que não há coisa boa no homem. Essa expressão, ela é mal entendida. Não tem nada de bom na gente. Claro que a gente é imagem e semelhança de Deus, inclusive no ímpio, mas a gente tem possibilidade de fazer qualquer besteira dessa, nesse nível profundo. Então, meus irmãos, aí Adão saiu e o preço foi muito alto, muito caro. Então, meus irmãos, Deus, ele é santo. Então, nós que somos do Senhor, nós que somos povo de Deus, nós não podemos e não devemos brincar com o pecado. Porque se a gente brincar com o pecado, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas aí vem a pergunta: bispo, eu conheço uma pessoa que já fez tanta coisa ruim, está velhinho, e ainda é um sem vergonha, um velhinho, parece que a vida dele é muito boa, parece que ele não colheu. A Bíblia diz que tem gente que não vai colher de fato nessa terra.
Você sabia que tem gente que faz perversidade e vai viver bem nessa terra? Mas um dia, diante do trono de Deus, essa pessoa vai colher. Vai colher. Não tem jeito. Porque a gente vê os poderosos fazendo maldade sobre maldade, e o cara parece que está tudo bem, está lá, tudo bem, ninguém está tudo bem, né? Mas quero dizer assim, está lá vivendo, rindo, tal, envelhece, e não fica doente, não fica doente. Por exemplo, o Oscar Niemeyer morreu, acho que com 102 anos, com um cachimbo na boca, um charuto, cigarro na boca, com aquele dedo cheio de nicotina, viveu até 102 anos, fazendo projeto, longe de Deus. Se ele morreu com Deus ou não, não sei. Mas até onde que a gente sabe, não. Né? Ele foi até 102 anos. Ele tinha saúde. Mas ele era ímpio. Mas um dia ele vai colher. Se ele não se arrependeu dos pecados dele, ele vai colher. Então, a semeadura, ela é inevitável. Ou na vida ou na morte, nós vamos comparecer diante do Senhor. Né? Adão foi disciplinado. A morte foi a sentença. E sem o evangelho do Cristo crucificado, meus irmãos, estaremos sempre nos entregando ao pecado por causa da incondicionalidade das promessas de Deus. Deixa eu explicar essa frase. Se você quiser escrever, você escreve. Sem o evangelho do Cristo crucificado, sem o evangelho do Cristo crucificado, estaremos sempre nos entregando ao pecado por causa da incondicionalidade das promessas de Deus. Deixa eu tentar explicar isso para você. Bom, qual é a promessa de Deus? Nunca vou invalidar a promessa com vocês. Se Deus é fiel, a palavra dele não volta atrás, então está tudo certo. Eu posso viver. Aí tem aquela frase, eu sou salvo, sempre salvo, então eu vou viver do meu jeito. Aí você não é salvo nada. Por quê? O evangelho, ele entra, e o evangelho, ele não foi só pregado dentro do Novo Testamento. O evangelho, ele começou a ser pregado em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e depois ele foi se expandindo em Gênesis capítulo 12, porque a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então Deus disse para Abraão sobre o evangelho. A aliança abraâmica foi uma aliança de graça. Repetir a frase. Sem o evangelho do Cristo crucificado, estaremos sempre nos entregando ao pecado por causa da incondicionalidade das promessas de Deus. Quer dizer, Deus disse que não vai quebrar a aliança comigo, então eu posso fazer o que eu quero. Mas aí entra o evangelho, porque quando entra o evangelho é o poder de Deus. E aquele que nasceu de Deus, aquele que abraçou o evangelho, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, não pode mais viver deliberadamente em pecado. Porque ele é salvo. Porque ele é do Senhor. Vamos lá para uma coisa do Velho Testamento. Davi. Se nós tivéssemos um membro hoje da igreja que fizesse o que Davi fez, oh Deus, guarda a sua igreja, por amor do seu nome. Vamos lá, a gente tem um membro chamado Davi, que é rico, e tipo o Davi da Bíblia, e ele adultera, e ele manda matar o marido da mulher. Qual seria a nossa leitura a respeito de Davi? Ele foi perverso. Salvo ou não salvo? Salvo. Por que a gente fala que Davi foi salvo? Porque a gente vê claramente, Salmo 51, Salmo 32, de Davi a gente pode falar, porque fora da Bíblia a gente pode só especular. A gente não conhece o coração de ninguém, né? Eu falo dele porque a gente tem um exemplo aqui e me dá a garantia de eu falar. Ele diz assim, enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes, o quê? Gemido todo dia, porque a sua mão, o quê?
pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou o quê? Em sequidão de estio. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade o Senhor perdoou. Quer dizer, por causa do Evangelho, Davi se volta para Deus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Quando alguém não conhece o Evangelho, é diferente. Aí alguém pode, por exemplo, hoje fazer a mesma coisa que Davi fez, e aí a nossa leitura não vai ser uma leitura definida ou uma leitura acertada. Por quê? A gente não conhece o coração de quem fez um pecado idêntico a de Davi. Mas de Davi, a gente tem a palavra de Deus. Então o Evangelho, ele não só salva, queria que você escrevesse essa frase. O Evangelho não só salva, mas também transforma. Transforma o pecador em pecador santo, como disse Lutero, né? A definição que ele deu do pecador santo. Nós temos prazer em Deus, nós nos incomodamos quando pecamos contra Deus, nós ficamos tristes quando pensamos bobagem, quando sentimos bobagem, nós nos entristecemos na presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados, e a gente acredita que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o livro de Juízes, parece que não ia sobrar nada. E eu posso afirmar aos irmãos que essa geração de juízes, toda essa geração de juízes, alguns foram salvos, outros não foram salvos. Mas alguns foram. Porque eram de fato israelitas, eram de fato povo de Deus, né? Não porque só estava no meio do povo de Deus, mas era de coração povo de Deus. Então a igreja de Cristo, ela precisa viver em santidade. Essa é a chamada do Espírito para a igreja, viver em santidade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando a gente foge desse princípio da santidade, Deus vai cobrar de nós. Eu repito isso aqui há 24 anos, essa frase. É melhor ser enganado do que enganar. Quem é enganado, sofre. Quem engana, se arrebenta. Isso tem diferença. Muita diferença. É quebrado. Se for de Deus, é quebrado para reconstrução. Se não for de Deus, é quebrado para juízo. Porque não é de Deus. Se não é de Deus, vai para o fogo. Lago de fogo e enxofre. A segunda morte, não tem jeito. Mas se for do Pai Celestial, aí vem Paulo, a gente pode falar de um pecado bíblico, que Paulo define aquele menino como um Israel de Deus. Ele disse assim, ele se deita com a madrasta. Aí Paulo diz assim, entrega o corpo dele ao diabo, para que o espírito seja salvo no último dia. O que é entregar a carne dele ao diabo? Paulo não expande o que significa isso claramente, mas não é coisa boa, não. Sem enfermidade, sei lá o que é. Entrega a carne, o diabo vai comer a carne dele, mas aí o que conforta é que para que o espírito seja salvo. Aí eu posso dizer desse menino que ele foi salvo, mesmo se deitando no leito do seu pai, porque a Bíblia diz que ele foi. Agora, por exemplo, no livro de Juízes, a gente encontra assim, Sansão morreu, foi para o céu. Não tem isso na Bíblia. Gideão morreu, foi para o céu. Não tem isso na Bíblia. Mas, por exemplo, no caso de Sansão, ele, que não é um modelo para ser copiado em nada, teve um nascimento glorioso, maravilhoso, tipo assim João Batista, tipo Jesus, revelação do anjo, o anjo desce, e aí desde o ventre ele era consagrado nazireu, a mãe dele teve que entrar no voto de nazireu, porque ele era nazireu, ele foi um carnal, meu Deus do céu, Pai amado, eu sinceramente, por isso que tem coisa que eu não entendo Deus, por que Deus escolheu Sansão? Também porque que Deus me escolheu, né? Aí Sansão faz o que faz e na hora da morte ele morre com seus inimigos incircuncisos. Aí vem o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, e diz assim, pela fé, Sansão,
Oh, meu Deus do céu. Ele entra do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele entra nessa galeria da fé. Ó, eu me dobro à soberania de Deus. E eu temo a Deus, eu tremo o Senhor. Porque aí você fala, poxa, mas ele entrou na galeria da fé. Mas vai lá para a história dele. Ele, desmoralizado, perdeu novo cargo de juiz, a bênção que Deus tinha dado para ele, ficou cego, ficou sendo alegria dos incircuncisos, foi chicoteado, vai, quer entrar na galeria da fé assim, estou fora, foi chicoteado, Deus amassou o sujeito, arrebentou aquele homem forte, poderoso, cheio de unção. Eu acho que Sansão não era fortão assim, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando vinha sobre ele, e quando vem sobre alguém, pode ser até um Daniel. Cadê o Daniel? Fica em pé aí, Daniel. Olha só que fortão. Pode ser até um Daniel daquele, se o Espírito Santo entrar em ti, meu filho, sai da frente. Porque não era o corpo de Sansão, era o Espírito de Deus. Mas aí ele entrou na galeria da fé, mas ele foi moído. Deixa eu dar um conselho. Não brinque com o Senhor. Se você quiser brincar, arruma outra coisa para fazer. Vai para outro lugar que seja um lugar de circo, de entretenimento, de lazer, mas não brinca com ele não. E ele é muito bom, muito bom. Então, meus irmãos, Deus, ele nos ama, e o Evangelho, que é o poder de Deus, nós nascemos de Deus, nós não temos mais prazer no pecado, não vivemos mais deliberadamente no pecado. A salvação, tem dois homens no Velho Testamento que eles foram salvos. E a salvação deles é uma amostragem, uma analogia da salvação de todo o povo do Novo Testamento que vai ficar até a volta de Jesus. Primeiro foi Enoque, segundo foi Elias. Enoque andava com Deus e foi trasladado. Deus o toma para si. Enoque não viu a morte. Meu Deus do céu. Aí Elias, meus irmãos, é o homem sujeito aos mesmos sentimentos nossos, disse Tiago, Elias foi sujeito, o que a gente é sujeito, Elias foi, mas ele cria na promessa, ele cria no Salvador, ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela promessa, ele teve depressão, ele se escondeu, Deus toca em Elias, manda um anjo, dá pão, dá água, ele come, anda 40 dias e 40 noites, se esconde numa caverna, aí Deus não desiste dele, Deus vai atrás dele, que faz aqui Elias? Nossa, Senhor, sou eu, não dobrei meus joelhos diante de Baal. Não, Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Gente, 7.000 no meio daquele sistema de Acabe e Jezabel, que não tinha dobrado os seus joelhos diante de Baal. E Elias não tinha visto. Não tinha visto, é uma coisa extraordinária. Tem gente que serve a Deus que a gente não percebe. Aí não, eu quero morrer. Chega, estou cansado. O profeta cansado, estressado, deprimido, oprimido. Me leva, Senhor, porque tem hora que parece que morrer é a melhor coisa que pode nos acontecer, né? E quando ela chega, a gente fica com medo. É assim mesmo, esse contraste que a gente tem, né? Aí o Senhor disse, olha, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu, depois eu vou te tomar. E mais, os profetas, a escola dos profetas, todos eles sabiam que Deus ia tomar Elias. Chegaram para Eliseu e falaram assim, está sabendo? O Senhor vai levar o teu mestre. Shhh, fica quieto. Deus já tinha falado, e Deus já está falando para todo mundo que a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai morar com o Senhor, e a gente não pode ficar quieto, tem que falar isso. Jesus está voltando, foi a mensagem do Léo domingo à noite. Aí Eliseu está lá, foram atravessar o Jordão, Elias toca no Jordão, o Jordão,
se abre, que maravilha. Eles passam. Daqui a pouco vem lá um fogo de Deus, carruagem, leva o profeta. Eliseu segura a capa dele, porque ele pediu porção dobrada. Aí ele leva Elias, dentro do Velho Testamento. Sabe por que Enoque e Elias foram tomados? Por causa de Jesus. Sabe por que a gente vai ser tomado? Por causa de Jesus. Fiquemos firmes com Jesus. Fiquemos aos pés de Jesus. Amemos a Jesus. Sirvamos a Jesus. Sejamos santos. Sejamos fortes em Cristo Jesus. E Ele vai nos levar também. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando a trombeta ecoar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses mortos em Cristo? Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, se foi salvo, acho que foi, não sei, sei lá. Gideão, Sansão, Davi, Salomão, todos os profetas do Velho Testamento, as pessoas do Velho Testamento, elas vão ressuscitar primeiro. Se Jesus voltar hoje, nós, os vivos, seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Sem o Evangelho, não podemos viver de outra maneira. Porque sem o Evangelho, nós vamos viver sobre o fardo da culpa. E a gente não tem mais culpa. Mas mesmo assim a gente briga ainda com o sentimento de culpa. Sem o Evangelho, nós teremos o fardo do medo, por causa da condicionalidade. Vou te obedecer, vou te abençoar se obedecer. Aí a gente vai ter o fardo do medo. Mas a gente tem que olhar para a cruz, a gente confessar os nossos pecados, porque a cruz é a única que quebra essa tensão, ela é a solução para essa tensão, que apesar de também sermos pecadores e desobedientes, é na cruz que encontramos liberdade para aceitar nós mesmos, sem sermos prepotentes. Que às vezes a gente é abençoado, ou então a gente vê alguém passando por uma luta, aí a gente fala assim, é estranho, aquele irmão só vive em luta. É estranho, aquele irmão só vive doente. É estranho, os filhos do irmão, está vendo? Olha só, como é que pode? O filho do irmão cresceu na igreja, os filhos são do